Opa, Gilmar Teobaldi da Academia de E-Commerce, e nesse vídeo vamos falar sobre os custos para você contratar, para você manter um funcionário. Você está crescendo o seu negócio e você viu que você abriu uma empresa e agora você viu que você necessita contratar um funcionário. E quais os custos para você manter esse funcionário? A gente tem alguns funcionários na empresa, então eu tenho um pouco de experiência sobre esse assunto, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para abrir sua mente caso você não tenha funcionários ainda. Se você já tem funcionário, você já sabe como que funciona. Mas antes de explorar o assunto, muitas pessoas nos perguntaram o que a gente está fazendo junto, a gente está tirando bastante foto junto, se a gente vai aprontar alguma coisa junto, fazer alguma coisa junto. Aguarde que logo nós teremos novidades, estamos pensando um negócio bem bacana aí para nossa audiência e logo teremos novidade. Vamos voltar ao nosso assunto aqui e nos aguarde. Se você tem empresa MEI e você contratar um funcionário, a única despesa que esse funcionário vai ter são lá em torno de R$50 que deve estar o MEI agora, que é aquela parcela mensal que o dono do MEI ele paga. Caso você contrate um funcionário, você vai pagar mais R$50. Então, um MEI não vai te trazer encargos extras para você ter um funcionário, que é o que o MEI pode contratar. Você tem uma empresa MEI, você pode contratar um funcionário, não pode contratar dois. Se você quiser contratar mais, vai ter que passar para a modalidade de ME, pelo menos. Cada empresa tem as suas particularidades com relação aos gastos que você vai ter com o funcionário. MEI, os gastos são mínimos. Se você tem uma ME no Simples Nacional, tem seus gastos. No lucro presumido, tem seus gastos. Enfim, cada empresa vai ter as suas particularidades. O lucro presumido é bem mais do que o ME. Vamos falar aqui do ME. Bom, o ME é para você ter um funcionário. Vamos lá, vamos fazer um caso hipotético aí de você contratar um funcionário a R$1.500. Agora no final vou mostrar esse cálculo que eu coloquei aqui e vai aparecer na tela para você um cálculo de quanto que você tem realmente de gastos aí com o funcionário. Basicamente, mais ou menos, para mais, para menos um pouquinho. Bom, quando você contrata um funcionário, você paga lá o INSS. Digamos que você paga o INSS de R$200. No próximo mês já vai vir lá 320. Esses valores podem mudar, pessoal, mas enfim, você paga INSS. O seu INSS de empresário, ele aumenta em 8 a 11%. 8% até R$2.000, acima de R$2.000, se não me engano, é 11%, uma coisa assim. Ou seja, o seu INSS vai aumentar. Você paga FGTS, 8% do valor pago ao funcionário. Esse é um valor que você paga também. Ou seja, eu vou te mostrar o cálculo de quanto isso fica depois. O funcionário também paga ali 11% de INSS, mas isso aí você paga do salário, você desconta dele. Tipo, você paga 1.500, você tira, sei lá, 120 de INSS dele e você paga só o restante que sobrar dos 1.500. Vamos lá. Vale transporte e vale alimentação, você tem que verificar. É obrigatório pagar vale transporte? A princípio, vale transporte em todas as cidades, ele é obrigatório você pagar. Vale alimentação depende da sua categoria. Comércio eletrônico, comércio, enfim, não é obrigado. Pelo menos aqui em São Paulo, eu fui até meu contador para verificar isso, que lá no Paraná também não era obrigatório. Eu vim aqui verificar se aqui era obrigatório. Tem modalidades e modalidades. Exemplo, costureira, enfim, esse já tem que pagar até cesta básica. Depende da modalidade, essa é a questão da alimentação. Além disso, você vai ter as despesas de 13º e as férias do seu funcionário. Bom, então eu vou fazer um cálculo rápido aqui para você entender mais ou menos quanto custaria um funcionário de R$1.500 você estando no Simples Nacional, ok? Vamos lá. Um funcionário de R$1.500 vai estar aparecendo aqui no lado aqui os valores e vai somando para você. R$1.500, você pagaria 120 de FGTS, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pessoal. Eu coloquei aqui um cálculo mais ou menos porque a gente paga aqui. 120 de INSS, FGTS você paga para o funcionário, vai para uma conta lá na caixa lá para o funcionário. Depois você vai ver mais uma coisa que eu acho muito injusto, mas isso acontece. Você paga 120 de FGTS, vai aumentar em 120 seu INSS, 125 você dilui, esses 125 você dilui os 12 meses que o funcionário trabalha, das férias, não, desculpa, do 10º dele, aí você coloca 41 de adicional de férias que você tem que pagar para o seu funcionário. Aí digamos que você pague passagem, 150 de passagem, mais 150 de alimentação.
O total da soma desses gastos que você teria com o seu funcionário é R$ 2.211, ou seja, o funcionário não te custa R$ 1.500, ele te custa R$ 2.211. Por que que é importante você saber isso? Porque você tem que saber quanto que os seus lucros... Aí você acha, não, eu vou tirar aqui os 1.500, eu tenho uma despesa de 1.500 com o meu funcionário. Não, não é 1.500, é 2.211. E eu vou te falar mais uma coisa que acontece aqui, ó. Eu até coloco isso na balança aqui. Por quê? Quando você for demitir um funcionário, você, digamos que o funcionário trabalhou 3 anos com você, ele tem 36 meses de FGTS de R$ 120 que ele pagou. Faz isso daí, eu não sei, fazer um cálculo aqui de 4.800, eu não sei se é isso daí, fiz um cálculo rápido da cabeça. 4.800 ele tem daqui a 3 anos. O que acontece? Quando você demitir esse funcionário que não seja por justa causa, você paga uma multa de 50% do valor que está retido lá do FGTS dele. Ou seja, se ele tinha 4.800, você tem que pagar 4.800 a mais. Desses 4.800 a mais que você paga, 10% fica para o governo e 40% vai para o funcionário. Ou seja, você dobra esse valor. Ou seja, no nosso cálculo aqui de 2.211, coloca mais 120, porque um dia você vai demitir esse funcionário ou você vai até ele se aposentar e você não vai pagar. Mas se um dia você for demitir esse funcionário, tem mais esses 120 e passa para 2.331. Ter funcionário é caro, pessoal. Eu acho uma injustiça isso daí. Pô, vou demitir o funcionário, ele já tem lá o FGTS dele lá, guardado lá. Todo mês eu deposito 120, 120, 120, 120. Daqui a 10 anos eu quero demitir ele por algum motivo. Tem funcionário que rende muito bem no início, mas depois começa a ficar péssimo funcionário, você tem que demitir. E aí o que acontece? Você paga uma multa de 50% de tudo aquilo que ele tem lá. E esse dinheiro vai para ele. É aí que acontece muitas vezes do funcionário pedir o famoso acerto. O acerto, o que é o acerto? Isso não é legalizado por lei, mas muitas empresas fazem isso. O que acontece? O funcionário vai lá e pede demissão e fala assim, pô, tem uma... O funcionário, um bom funcionário da sua empresa, ele quer sair para, sei lá, fazer outra coisa, e aí ele quer fazer um acerto, porque se ele pedir demissão, ele não ganha esse FGTS, fica retido. Aí ele vai lá e fala assim, vamos fazer um acerto? Aí você paga esses 50%, ele vai lá e saca esse dinheiro e devolve 50% para você. Aí sim, você demitiu ele e você não saiu sem prejuízo. E ele consegue sacar aquele FGTS que está retido. Caso ele peça demissão, esse dinheiro fica lá. Então, o acerto, o famoso acerto, se você não sabe o que é isso daí. Que não é permitido por lei fazer isso daí. Mas o que eu queria esclarecer aqui é que funcionário custa caro. R$ 2.331, um funcionário de R$ 1.500. Se você estiver no Simples Nacional. Se você estiver no lucro presumido, que nem a gente tem uma empresa aqui no lucro presumido, cara, aí isso aí já bota R$ 3.000. O INSS da empresa, no lucro presumido, ele aumenta mais 20%. Você paga além mais 20%. Ou seja, sobe muito, pessoal. Você ter um funcionário no lucro presumido quase dobra o salário que você paga para ele. Então, ter um funcionário custa caro. Por isso que você tem que exigir do seu funcionário que ele renda. Se tem aquele funcionário que tá mole ali, ó, cara, ou chibateia ele ou na rota. Não vale a pena você ficar com um funcionário que não está rendendo, porque ele te traz despesa. O funcionário tem que render. Para ele render, você tem que motivar. Senão, também não vai render. Funcionário que trabalha desmotivado, ele tem 60% do seu potencial. Aí vai você ser um líder e achar uma maneira de motivar o funcionário. Muitas empresas pagam comissão sobre os lucros, né, mensal ou anual, para que o funcionário trabalhe mais motivado. Pô, a empresa está dando lucro, eu vou ganhar uma parcela desse lucro para mim também. E só esse incentivo já incentiva o funcionário a render mais. Então essas foram algumas dicas aqui sobre você contratar. Contratar sai caro. Talvez esteja um encargo a mais, um a menos, mas pouca coisa vai mudar disso daqui, pessoal. Como falei, não sou especialista nisso. O que eu sei é da prática que a gente tem funcionário na empresa. Então, de repente, seu contador vai dizer, ó, tem mais isso daqui. Quando você demitir, quando você contratar, tem uma taxa tem essa taxa. Então, tem algumas taxas a mais. Tem uma lei que a Dilma criou, que a cada ano o funcionário ganha 3 dias a mais. Quando você demitir, você tem que pagar. Tem algumas variáveis, mas são coisas pequenas. Isso que eu passei aqui são... É o que é maior aí dentro de uma contratação e uma demissão, beleza, pessoal? Espero que tenha te esclarecido isso daí. Não é só R$ 1.500, se você fizer as coisas certinhas, vai ter que gastar
mais com esse funcionário, beleza? Então, espero ter esclarecido que esse conteúdo tenha sido útil. Se você é novo no canal, botãozinho vermelho, sininho, para você ser notificado dos próximos vídeos aí sobre vendas no e-commerce.